Detroit, I love this city. Com vocês, o pentatleta cerebral, o exterminador da lentidão de pensamento, o Elvis Presley do rock mental. Com vocês, o único, o inimaginável, o invisível, o Gitman. Você joga, eu pego e a gente entra no ritmo. Gitman, assunto grisalho de Semilópolis pergunta: querido Gitman, o que foi a reforma bancária de Rui Barbosa? Rui Barbosa? Não é aquele que faz novela? Não é sim. Ok, uma pergunta sobre história? Eu adoro perguntas sobre história. Vamos à explicação. Antes de entender o que foi essa reforma, devemos lembrar da sociedade da época. 1888, final da escravidão. Os poucos escravos não marginalizados começaram a receber pelos seus serviços, o que causou também a imigração europeia. Tal aumento de pessoas trabalhando e assalariadas no país causou uma falta de moeda em circulação no país. Em 1889, o ano seguinte, o Brasil torna-se uma república sob o governo do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que elegeu seu ministro da Fazenda, o baiano Rui Barbosa. Agora, como podemos demonstrar? Tive uma ideia. Ô Ney! Ô pai, não tá faltando dinheiro na mão desse povo. Olha, minha filha, vamos botar empréstimo na mão dele. Mas pai, a gente não tem dinheiro também. Pega empréstimo, que assim a gente faz empresa também. Mas pai, e se esse povo não pagar? Deixa que eles pagam. E assim a gente faz o dinheiro circular, minha filha. Vou mostrar para esse vídeo, porque a estratégia de Rui Barbosa era liberar empréstimos sem se preocupar com o pagamento dos mesmos. Tudo isso gerou um aumento da dívida externa e ainda tinha o objetivo de desenvolver a industrialização do Brasil, o que foi um tremendo fracasso. Não atraindo investimentos e as empresas que abriam faliam rapidamente, se tornavam então empresas fantasma. Como que eu vou demonstrar isso? Novamente, o Ney! Oi, tudo bem? Quer investir na minha empresa? Não sei não, essa empresa parece ser meio fantasma. Quer nada, rapaz? Investe aí, me dá 10 contos de réis e eu te dou 30% de minhas ações. Tudo isso não funcionou. Toda essa estratégia do Rui Barbosa foi baseada no modelo americano. Mas por que isso funciona nos Estados Unidos e não no Brasil? Para isso a gente tem uma explicação bem simples. Brasil, meu Brasil brasileiro, um mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleiro, que o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Porque o famoso jeitinho brasileiro fez com que o país sofresse um calote desses empréstimos. Os bancos criados não conseguiram controlar a inflação. Tudo isso culminou na perda do cargo de Rui Barbosa em 20 de janeiro de 1891. Assume depois dele Campos Salles, que se tornou o novo ministro da Fazenda, no governo do Marechal Floriano Peixoto. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar